Olá, irmãos. Aleluia. Fala, seu Jonathan Paz, tudo bem? Vai chamando a turma aí. Daqui 2 minutos. Nosso tempo hoje é tão curto e precioso. Glória a Deus, Rony. Boa noite. Aleluia, Lucas. Maciel. Larissa. Pastor Henrique Botani, bora. Chama todo mundo de Ourinhos aí. Vai mobilizando a galera. Nosso tempo é bem curto. Glória a Deus. RL Fonte, povo abençoado. Fala, seu Alisson, tudo bem? Sara. Fala, Hugo, boa noite, tudo bem, meu irmão? Ó, o Abraão Sato, aí, RL FM. Achei até que era uma rádio. Francisco Morato. Eric Videira Guarulhos, tudo bem? Alisson, RL Armênia. Radicais Ourinhos na área. Os irmãos em peso aí. Isa de Ourinhos. Glória a Deus. Casa Verde. Vai chamando a turma. Vai aquecendo o seu coração aí. Vai ser demais. Fala, seu Márcio. Paz, tudo bem? Os irmãos aí de Grajaú, Itaquera. RL Interlagos. Daniela. Quanta gente preciosa. Fala, seu Lucas. Lucas Souza aí de Santo André. Vai chamando a turma aí de Santo André. Ser uma noite gloriosa. Aleluia. Vila das Belezas. Jonathan, glória a Deus. Aleluia. Vai chamando a turma, irmãos. Aqui 1 minuto. Vamos chamar o pastor Marcos Noé. RL Osasco. Edson. RL Santo André. A paz, meu irmão Elias. Videira Santo André. Wesley. Juliana. Videira Freguesia. Pastor Marcelo Sato. Aleluia. Seja bem-vindo aí à nossa live. A galera aí do Litoral Norte. Ribeirão Preto, Cotia, VB. Fala, Daniel, bora, vamos pôr fogo na live aqui, vamos aquecer os irmãos aí, pessoal aí de RL, Tiradentes, Santo André, Ourinhos, glória a Deus, Videira Santa Cruz, só vamos. Irmãos, vou convidar aqui já o pastor Marcos Noé, enquanto os irmãos vão convidando os irmãos para ir entrando, se achegando. Aleluia. Vai chamando toda a turma aí, não deixa ninguém perder a nossa live dos Radicais Livres de todo o estado de São Paulo. Vamos aguardar o pastor Marcos Noé, Isabela, Milena, ó, Verônica, honrando aqui o pastor Marcelo, glória a Deus. Fala, pastor Marcos Noé. Aleluia. E aí, pastor Ricardo, tudo bom? Graças e paz. Melhor agora. Graças e paz. Tá cheio de expectativa. Fala, galera. Vai motivado? Ah, sempre, né? Sempre, com muita inspiração no Senhor, né? Sempre, sempre, sempre. Aleluia. Tem muita gente entrando ainda. Nosso tempo hoje é Aleluia. bem curto. É um assunto muito importante, muito perigoso também, né? Legado é uma coisa fundamental nas nossas vidas, né? Quero até continuar as próximas quintas-feiras, continuar falando sobre esse assunto, né? Até que cria uma realidade no nosso meio. Que nós queremos ouvir um pouco sobre legado, né? Sabe que você é alguém exitoso no ministério, discípulo do pastor Wilson, honroso, leal, e que a gente crê que o favor está também na honra, né? Mas tem a liberdade. Aleluia, aleluia. Fala, galera, graça e paz. Para mim sempre é uma grande alegria estar aqui com vocês e principalmente aí com o nosso líder de jovens, o pastor Ricardo. E falar de legado, né, é falar de DNA. Você sabe que eu e o pastor Ricardo, nós temos um DNA. E no nosso DNA existe algo chamado Wilson Oliveira. Se existe algum radical livre aqui em São Paulo, esse é o maior, né? Pastor Wilson tem
sido para nós fonte de inspiração, fonte de motivação, né, e fonte de prudência e também de puxão de orelha, né? Porque muitas vezes nós queremos sair por vários caminhos, mas o pastor Wilson, como aquele cara muito centrado, muito alinhado e muito convicto daquilo que é do reino, daquilo que é céu mesmo, ele nos deixa sempre no caminho correto. Então, esses homens, eles passam um DNA para nós. A grande questão é que a minha vida também, eu vou precisar deixar alguma coisa. E quando você honra um homem como o pastor Wilson, você recebe da unção que ele tem para nós, é esse DNA que nós vamos deixar. Porque todos nós vamos passar. É que nem lá em Tiago fala que a nossa vida é como uma neblina, ela logo se dissipa, ela logo termina. Então, nós vamos passar também. A grande questão, né, pastor Ricardo, é o que nós vamos deixar nessa terra. É o que nós vamos deixar de marca, de relevância, né, aqui, de significado, que nós impactamos pessoas, impactamos vidas. Então, as pessoas sempre perguntam, eles sempre perguntam algo para mim assim: pastor, o que é legado? Legado nada mais é do que a maneira que você vive será a maneira que você será lembrado. Se você vive uma vida de honra, você vai ser lembrado pela honra. Se você vive uma vida de respeito, de admiração pelos que estão acima de você ou que te conduzem, você vai ser lembrado por isso. Eu sempre penso o seguinte, que o teto do pastor Wilson é o meu piso. O teto dele é o meu piso. Porque Deus não retira revelações, Ele sempre acrescenta coisas novas na nossa vida, né? Ele não retira. Então, o pastor Wilson, como a gente começou a falar dele, ele nada mais é do que uma catapulta na nossa vida, que nos impulsiona até ir a mais longe do que ele. Mas hoje eu queria falar com você algo forte que começou na minha vida lá em 2008 com o pastor Giles Stevens. Eu acho que você já me viu fazendo uma live com o pastor Giles. O pastor Giles, certa vez, eu era líder de célula e eu estava lá na Vila Mariana, eu era discípulo lá já do pastor Wilson em 2008, né? Aí o pastor Giles foi fazer uma pregação em 2007, 2008, ele foi fazer uma ministração lá e teve uma hora, pastor Ricardo, o pastor Giles tocou em mim, eu comecei a tremer, sabe aquele negócio poderoso, fogo do céu. O pastor Giles tocou em mim e ele falou algo para mim. Ele falou o seguinte: olha, dentro de você tem uma tocha de fogo. E aonde você passar, você vai deixar esse fogo. Então, ele falou dessa forma, o Giles, há uma geração de jovens pelo qual eles vão ouvir a sua voz e a sua voz vai queimar dentro deles. Eu falei, meu Deus do céu, é isso mesmo? Que é dessa forma mesmo? E hoje eu fico pensando o seguinte: Marcos, o que você tem? Sabe o que eu tenho, pastor Ricardo? Para deixar, hoje eu tenho uma voz. Eu estou que nem João Batista, uma voz que clama, que ecoa lá em Samaria, em toda a Judéia, né? Então, o legado é a maneira pelo qual você vive, é a maneira que você vai ser lembrado. Quando o Giles falou isso para mim, eu decidi viver com três coisas intensamente em mim, para deixar na vida das pessoas. Eu vivo com um fogo, eu vivo com uma paixão ardente e eu vivo sempre chorando, sempre com lágrimas. Porque o Salmo 126, verso 6, fala o seguinte: aqueles que com lágrimas semeiam, com júbilo colherão. Então, irmãos, a nossa vida é para marcar a vida de outras pessoas. Sabe, o fogo que há dentro de você, que Deus colocou na sua vida, é para que você, essa tocha, para que você comece a esquentar corações. Você entrar numa casa que está fria, você muda o ambiente com o fogo da parte de Deus. Eu gosto muito de um versículo que está lá em Jeremias 20, verso 9. Jeremias é aquele profeta chorão, né? E Jeremias é aquele cara que sempre ele ia pregar, ele ia falar da parte de Deus, mas as pessoas, ele era preso, ele era xingado, ele era maltratado. Aí uma certa vez, pastor Ricardo, Jeremias pensou em parar. Falou assim:
Não dá certo isso. Mas Jeremias 29 fala o seguinte: quando eu pensei em esquecer dele, era como um fogo ardendo no meu peito, que não me dava descanso. Até o Vilas Boas gravou, fez uma música com esse versículo, né? Então, o legado, a forma pelo qual você vive hoje vai ser determinante se você vai impactar ou não essa geração. O que que você vai deixar de relevância, de significado. Quando você quer deixar uma marca, quando você quer deixar um legado, você vive intencional. Você é intencional em tudo que você faz. Você não está aqui simplesmente para constar. Você não está simplesmente aqui para ser mais um no planeta. Não, você está aqui para deixar uma marca. Você está aqui para deixar uma relevância. Você está aqui para conquistar um espaço pelo qual Deus te deu para que você deixe a marca no céu nessa terra. Então, eu sempre penso o seguinte: o que que as pessoas vão falar no meu velório? Se chegar no meu velório, pastor Ricardo, e falar o seguinte: quem foi o Marcos Noé? Ah, o Marcos Noé foi um cara legal. Aí o outro fala assim: não, o Marcos Noé foi um cara que fala bem. Ah, o Marcos Noé foi aquele cara que trabalhou na área de importação. Ah, um cara legal. Que velório michuruca seria um negócio desse? Por quê? Porque você não marcou nada, você recebeu um DNA e talvez você nem passou o DNA pelo qual você recebeu. Imagina só, receber essa profecia do Giles. Ele falou: ó, você tem isso, e é essa marca que eu vou deixar. Então, no meu velório, eu espero que as pessoas falem o seguinte: esse homem impactou a minha vida. Esse cara, ele transformou a minha história, sabe? Ele marcou através do evangelho, ele marcou através dos conselhos dele, ele me marcou através do cuidado dele a todo momento. Então, são pessoas que eu quero deixar uma marca aqui. Eu não quero viver simplesmente por viver. Eu sou intencional em tudo que eu faço. Sabe por quê? Eu recebi um DNA. E esse DNA não vai ficar comigo. Por quê? A minha corrida, a minha linha de chegada, eu nunca vou cruzar ela. É isso que a gente precisa saber. Você nunca vai cruzar a sua linha de chegada. Por quê, pastor? Como assim você não vai cruzar? Porque a sua linha de chegada é o início da corrida daquele pelo qual você está deixando o seu legado. É o início da corrida dele. Então, a sua linha de chegada vai ser determinada pelo legado pelo qual você está deixando, para que o próximo possa correr mais longe, mais firmemente e prosseguir. Então, eu decidi viver com fogo, com paixão e com muitas lágrimas. Eu sou muito intencional de aquecer ambientes. Foi uma escolha, né? Porque hoje tem muitos jovens que receberam um legado de alguém e aí não estão multiplicando, não estão vivendo segundo o que receberam, né? Aí vão chegar nos últimos dias, não deixou nada para trás, não construiu nada, né? Isso que você está falando, de fato, é uma realidade, né? Sabe, porque as pessoas, muitos jovens falam o seguinte: o que é avivamento do jovem? O jovem pensa que o avivamento é quando o cara fala assim, dá um brado de vitória. Aí o cara pensa, a igreja dá aquele brado de vitória, ele pensa que aquilo é avivamento. Não, isso não é avivamento. Avivamento é quando você vive uma vida completamente possuído de um fogo, completamente possuído de uma paixão. Sabe, você tem paixão, a sua paixão é tão forte que você não consegue chegar num caixa de supermercado e você não deixar uma marca de Cristo nela. Sabe, de você ser tão intencional que quando você entra no Uber, você quer fazer alguma coisa, você quer falar, porque você quer tocar a vida daquela pessoa, porque você quer deixar algo na vida dele. Sabe, é você não fazer uma célula por você fazer, é você saber que lá tem pessoas que estão precisando, lá tem pessoas doentes, lá tem pessoas pobres que estão precisando ser marcadas na vida para aquilo que Deus colocou em você como DNA. Então é você viver uma intencionalidade muito grande naquilo que você faz. Então eu não quero ser mais um nesse planeta. Eu recebi um DNA, eu falei para vocês, nós somos discípulos, eu acho que tem 3 homens que nós nos espelhamos muito, que é o pastor Aloysio Silva, o pastor Naor Pedrosa
e o pastor Wilson Oliveira. Esses três caras, não tem como você não ser intencional vivendo com esses três homens. Não tem como. Sabe, pessoas que escutam pastor Wilson, pastor Naor e o pastor Aloysio, meu amigo, e você ainda não percebeu que você pode afetar gerações através desses homens, sabe? Eu não vou dispensar nada, pastor Ricardo, do que eu tenho recebido. Não quero ser muito intencional. Em todos os meus cultos, em tudo aquilo que eu faço, onde eu vou ministrar, eu sou muito intencional, sabe por quê? Eu quero dar relevância, eu quero trazer significado, eu quero tirar pessoas da paisagem, eu quero que isso que Deus colocou na minha vida seja passado. Então, eu quero viver dessa forma. Aleluia. Amém, pastor. Obrigado aí pela participação. Com certeza você é alguém Aleluia. que sempre tem nos inspirado no trabalho com jovens, alguém muito honroso, sempre dando muita força aí. Sei que você é uma bênção aí no nosso meio, Aleluia. viu? Amém. Deus, Quero agradecer aqui ao Senhor. Obrigado, pastor Ricardo. Você tem sido uma bênção. Os jovens de São Paulo estão muito aquecidos e inspirados. Então, isso é fruto do seu investimento, fruto da unção que está sobre a sua vida. E eu estou aqui para te servir também. Galera, estou aqui para servir cada um de vocês, os Radicais Livres de São Paulo e os Radicais Livres de todo o Brasil, de todo o mundo. Deus abençoe a cada um de vocês, ó. E é nóis. É nóis. amém. Deus abençoe. Chamar aqui o pastor Francisco Vaz. Vai aquecer no seu coração. Vai chamando os irmãos aí que não entraram ainda. Vai receber uma medida poderosa. Fala, pastor, profeta. E aí, Ricardo? Aleluia. Tá bênção? Como é que você... Melhor agora. Que bênção, que privilégio poder recebê-lo aqui. Que bom, Travando a privilégio. internet. Tá me ouvindo aí? Agora melhorou. Melhorou? A gente tá motivado. Os jovens que pediram para convidar você aí. Foi mesmo? Eu fico feliz Fizeram sabendo disso. quase uma passeata aqui, ó, uma greve aqui, ó, para convidar você aqui, ó. Você é muito honrado no nosso meio, admirado. Reconhecemos a voz profética na sua vida e reconhecemos que você tem um legado espiritual poderoso aí. E nós precisamos disso, né? Queremos ouvir as boas novas. Aleluia. Tá dando uma travada? Pastor, agora foi. Agora foi. É que é muita glória em Goiânia aí, o negócio aqui em São Paulo cai, entendeu? Mas queremos ouvi-lo. Verdade. Pastor, tá sem áudio e o pessoal não tá ouvindo. Tá ouvindo, né, Flávio? Agora sim. Então, falando que tá sem áudio ainda. Deixa eu tirar o meu.
Não? Não está saindo áudio. O pessoal só está me ouvindo, não estão te ouvindo, só está me ouvindo. O pastor, sai de novo que eu te chamo. Vamos ver se agora... E aí, Ricardo, tá me ouvindo agora? Pessoal, vê se está saindo o som. Dá um recadinho aí. Vê aí, pessoal, se tá saindo o som. Coloca o coraçãozinho aí. Agora vai. Tá ouvindo aí, gente? Agora vai. Manda bala agora. Aleluia. Glória a Deus. Então, eu estou muito motivado, né, feliz de estar compartilhando esse tempo com você, com os Radicais Livres aí de São Paulo. Irmãos, que nós temos uma admiração, uma consideração, até mesmo por essa junção que tem, essa conexão sempre quando nós estamos juntos, né? Nós tivemos uma reunião no mês passado aí com vocês. Foi precioso esse tempo juntos aí dos Radicais, e sempre quando nós estamos trocando ideias, flui uma conexão poderosa, porque entendemos que Deus tem dado algo a nós aqui, tem dado algo também a vocês em São Paulo, e eu acredito que esse é o reino de Deus, né? Deus liberando unção, liberando palavras também, visão, compreensão espiritual, percepção sobre aquilo que Deus está fazendo na nossa geração. E eu acredito que Deus une pessoas com propósito. E de fato, Ricardo Landim, Deus colocou você e toda essa equipe maravilhosa que você tem aí para que possamos crescer e avançar juntos. Eu tenho certeza, e há uma convicção no meu espírito, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, que tem coisas grandes vindo na nossa direção nesse novo ano aí. Aleluia. Eu tenho essa expectativa. Quando a gente pensa em legado, tem muitas pessoas hoje pregando na internet, né? Mas quando nós olhamos para a maior parte delas, nós percebemos que não tem uma linhagem, não tem uma geração conectando a outra geração, né? E nós percebemos na sua vida em Goiânia, todos esses anos, né? O coração de honra, e você tem pegado, é perceptível você recebendo o legado do pastor Naor, do pastor Aloysio, e com certeza receber o legado de alguém requer maturidade, né? É igual o seu filho, ele te admira até a hora que você espremer a espinha dele, né? Aí depois ele começa a perceber, não, o tio é mais legal, né? E nós estamos edificando um reino sólido, consistente, né? Uma igreja de vencedores. Com certeza aí, você cresceu e avançou, hoje é pastor de uma grande igreja, mas houve um processo na sua vida, né? Eu acho que os jovens, eles, nesse processo de construção, eles se tornam deserdeiros, né? E perdem o legado, né? Com certeza você tem um testemunho aí precioso. E é ruim porque é o seguinte, por que nós entendemos que o legado ele é algo que também nasceu no coração de Deus? Porque o mover de Deus ele é um mover geracional, né? Ele passa de uma geração para outra. Hoje eu estava meditando muito sobre a vida de Josué, e eu tive uma reunião com a minha equipe hoje, dos pastores aqui da Praça da Bíblia. E foi precioso porque eu estava num tempo de devocional, orando, e sempre eu tenho esse desejo no meu coração de compartilhar algo, né? E o Senhor falou algo muito poderoso comigo, Josué, capítulo 3, se os irmãos quiserem acompanhar rapidamente aí. É tão interessante que se você for avaliar, Moisés teve algumas experiências espirituais. Agora é a vez de Josué ter outras experiências. São as experiências dele. Mas é interessante que antes de ter as experiências particulares dele, ele serviu Moisés nas experiências de Moisés. O legado, ele é importante para nós. A gente está no mesmo espírito, ó. Estava lendo hoje também sobre Josué. Que a Bíblia fala que ele era servidor de Moisés, né? Servidor de Moisés. E presta atenção,
aquilo que nós vamos reproduzir no futuro é fruto daquilo que nós aprendemos com os nossos líderes. E é interessante que Moisés teve a experiência, né, na saída do Egito, ele passou pelo Mar Vermelho. Josué estava lá, ele observou como Deus fez. Ele não era o líder, mas ele era alguém que estava cooperando, ele estava observando como o Deus moveu. Mas diante do desafio do Jordão, agora era com ele. Mas você sabe uma coisa poderosa? É interessante que Josué, ele não ordenou que os sacerdotes e levitas entrassem no Jordão antes que eles tivessem a arca. Por quê? Porque ele aprendeu a valorizar a presença. Agora, com quem que ele aprendeu a valorizar a presença? Se nós voltarmos no livro de Êxodo, você vai ver que quando Moisés armava a tenda e a coluna da nuvem descia quando Deus falava, aonde que Josué estava? Josué estava lá na porta. Ele estava ouvindo, ele estava servindo Moisés com as experiências dele. Ele estava servindo Moisés entendendo que não era que era o tempo importante para ele. Infelizmente, pastor Ricardo, nós temos uma equipe de irmãos que são irmãos preciosos, têm um coração para Deus, mas às vezes eles não sabem discernir algo muito importante que eu valorizo, que são os processos das nossas vidas. As pessoas gostam às vezes de olhar os resultados e ignoram os processos. Então você que está nos ouvindo agora, é muito importante você respeitar os processos de Deus na sua vida. Você ser formado, você realmente servir a outros, você participar da unção de outros, servindo a unção dele, entendendo que vai chegar o seu momento. Todas essas coisas aconteceram na minha vida, né? Então, esse ano eu completei 19 anos aqui de videira. 20 anos de crente, 19 anos de videira. Desses, muitos anos, junto com o pastor Naor, até depois de um tempo, fui ser parte da equipe do pastor Aloysio no presbitério, mas muito tempo, até hoje ainda servindo o pastor Naor no trabalho com os jovens, então muito tempo fazendo coisas que às vezes assim, era cuidando do estacionamento, do ônibus, participando de alguma coisa. Eu me lembro lá no Goiânia Arena, na época que nós distribuímos 12 mil sanduíches com refrigerante, a minha equipe foi responsável por distribuir os sanduíches, né? Então, eu fui o responsável para coordenar a distribuição do pão. Passado alguns anos, estava eu lá em cima com o microfone na mão, compartilhando do pão vivo da palavra de Deus. Então, são processos, né? São processos que isso é importante. E quando você está debaixo dessa unção, desse legado, você vai herdar a unção dos seus pais. Você vai herdar a unção daqueles que vieram antes. Você flui nessa unção. Você tem a percepção, a revelação. E às vezes, por onde você passa, você está pregando, você está fluindo. As pessoas falam, uau, você está tendo uma revelação tão grande acerca disso. Por quê? Porque quando você tem esse coração para servir, para respeitar esses processos, não tem outra coisa que não vai acontecer com você, a não ser que você vai, na verdade, fluir nessa unção, vai ser parte também dessa unção e você vai avançar em todas as áreas. Família, vai prosperar, vai ter um ministério relevante, coisas vão começar a acontecer na sua vida. Repito, as pessoas gostam muito de olhar os resultados. Elas olham hoje e dizem, não, que bênção, você pregou em tal lugar, você fez isso, as coisas estão acontecendo. Mas elas ignoram os processos. Esses processos são importantes. É igual a vida de Eliseu, né? Ele começou o ministério lavando as mãos do profeta, né? Exatamente. As pessoas, eu quero andar com Moisés, mas o cara não chegou no nível de Josué, né? Deus está colocando um líder de cela que vai, às vezes, ser um fator para trabalhar a vida dele, né? Esses dias me perguntaram se na graça de Deus tem princípios. A geração de hoje, acho que agora na graça não precisa fazer nada, só relacionar e está tudo certo. E ouvindo o seu testemunho de processo, né, tem um caminho árduo pela frente, né? Sim, tem um caminho árduo. Deixa eu só ver um texto da palavra de Deus. Deus me falou comigo esse texto no início do ano. Se você puder anotar para mim aí, Ricardo, que aí fica para o pessoal depois dar uma lida. Números, capítulo 11, versículo 16 e 17. Números 11, capítulo 16 e 17. Olha só, tanto que isso aqui é importante.
rapidamente eu vou falar o que o Senhor falou comigo sobre esse espírito, tanto que isso é importante. Teve um dia, né, que as famílias do povo de Israel estavam naquele processo na saída do Egito e Moisés estava conduzindo eles. Só que teve um dia, uma cena assim peculiar, o povo todo saiu junto com as famílias. E eles saíram para fora da tenda, mas não foi para clamar pela presença de Deus. Diz a Bíblia que eles estavam enjoados das comidas do Egito e eles queriam comer carne. Mas eu não quero me deter nesse ponto, né? Não é esse o ponto. E aí, Moisés chega um momento de uma... Eu entendo, interpreto isso como uma crise mesmo. Moisés teve que lidar com aquilo assim, de uma maneira... Não foi fácil. E o povo reclamando, aquele tanto de gente gemendo. Diz a Bíblia que alguns gemiam e choravam por carne. E aí Moisés, ele chega para Deus e diz assim, Senhor, tá pesado demais, Senhor. Tá pesado demais. Eu não consigo carregar sozinho esse fardo. Ele usou essa expressão. E aí, Números capítulo 11, versículo 16, rapidamente, porque a gente tem muita coisa para compartilhar aqui. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens do ancião de Israel, que sabem serem ancião e superintendentes do povo, e os trará perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Então, descerei e falarei contigo. Agora, olha o ponto onde o Senhor me mostrou, isso aqui é poderosíssimo. Tirarei do Espírito que está sobre ti e porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não as leve tu somente. Então, o Senhor poderia ter falado o quê, Ricardo, para Moisés? Moisés, é o seguinte, você fala para o povo ir para tal lugar e eu vou descer e vou liberar do meu Espírito sobre eles. Não foi isso que Deus disse. Deus falou assim, Moisés, eu vou tirar do seu Espírito e vou colocar sobre eles. O que é isso? Isso nada mais é, Ricardo, do que Deus tem falado muito com você e não é a primeira vez que a gente está trocando essa ideia acerca do legado, né? Eu já ouvi você falando sobre isso, porque Deus tem instruído você para instruir a outros. O que é isso? Legado. Deus falou, Moisés, eu vou tirar do seu espírito e vou colocar sobre eles. Avançando um pouquinho para o versículo 25, olha o que o texto diz. Então, o Senhor desceu numa nuvem e lhe falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 homens. Quando o espírito desceu sobre eles, eles profetizaram. Então, o que é poderoso? Nós precisamos herdar o espírito do nosso líder. Você sabe o que eu tenho orado esses dias? Senhor, me dá o espírito do meu líder. Me dá o mesmo discernimento, a mesma percepção deles. Esse espírito que há no nosso líder de valorizar a presença, de ter a revelação da mensagem da graça, de ter compreensão e clareza do propósito eterno de Deus, da igreja, sabe? De ter percepções espirituais acerca do tempo que nós estamos vivendo, discernimento, na verdade, dos próximos anos que estão diante de nós, da maneira como edificamos igreja, dos fundamentos, né? E quando fazemos algo, o porquê estamos fazendo, para onde nós estamos caminhando. Mas o que eu percebo? Eu tenho orado sobre isso. É muito ruim. Às vezes tem pessoas que estão no nosso meio, mas ainda não têm o nosso espírito. Então, é preciso edificarmos uma igreja, é preciso, e eu acredito que a geração dos radicais livres, ela tem essa identidade de ter o espírito do nosso líder, ter esse mesmo disposição mental, esse mesmo coração. Isso me tocou muito. Por isso, Deus me deu até uma palavra que eu preguei para os meus discipuladores aqui, né? O espírito da liderança. Qual que é o seu espírito? É interessante que em Números, capítulo 14, Números 13, o Senhor fala para Moisés assim, Moisés, separa homens para espiar a terra. Diz a Bíblia que 12 homens voltaram, e o relatório, depois de 40 dias, 10 deles era um relatório negativo. E o relatório negativo deles influenciaram o povo. E por isso o povo não herdou. E é interessante que no meio dos 12, diz a Bíblia que se levanta Josué e Caleb e diz, eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente nós vamos prevalecer contra ela. E é tão interessante que em Números 14, versículo 24, o Senhor falou, nenhum daqueles homens que tendo visto os meus prodígios me puseram à prova 10 vezes, nenhum deles vai herdar a terra. Mas Josué e Caleb sim, porque neles houve outro espírito. Que espírito que houve neles? O espírito de Moisés, espírito de conquista.
Eles tinham outro espírito. Então, é muito importante nós termos esse espírito dentro de nós. E eu creio que o espírito dos radicais livres é o espírito de conquista. É o espírito realmente, não é à toa que você, esse tempo aí, batizou 1.000 e tantas pessoas. Nós temos esse alvo esse ano de batizar 2.000 pessoas. Por isso é muito importante nós termos um grupo de irmãos caminhando conosco, mas um irmão que tenha o mesmo espírito. Irmãos que herdam desse espírito que está sobre os nossos líderes. É verdade. Isso é forte demais. Eu cuido aqui de muitos pastores de jovens e igreja, pastores locais, né? Deve dar uma volta de uns 40 irmãos, né? E eu percebo que tem irmãos que eu converso, o negócio sai, vai afetando a vida deles de uma maneira poderosa, né? Outros a gente conversa assim, mas não recebe do Espírito, né? Tem irmãos que andam durante tantos anos com a mesma pessoa e não pega nada, nem do coração, nem do Espírito, nem da clareza, né? É como uma corrida que passa o bastão, né? Na hora que o outro pega o bastão, se ele falhar, a corrida vai ser uma calamidade pública, né? Como o pastor Naur tem falado, né? Sobre a honra, passar o bastão dos radicais livres, né? Radicalismo tem a ver com o espírito, com uma visão, com o coração. Sim, né? Não é só falar assim, eu quero também ser, eu quero também fazer isso. Quantas pessoas no meio nesse tempo todo, né, nesses 19 anos que eu estou aqui, que eu vi, que vieram de outros lugares, pessoas talentosas, diga-se de passagem, cara, pessoas que tinham realmente assim, carregava algo. Mas por que elas não quiseram continuar caminhando conosco? Porque em algum momento, pode ser que em algum momento elas tiveram o mesmo espírito. Mas em algum momento elas perderam esse coração, perderam parece aquela vaidade, o desejo de falar, não, essa coisa de falar, tem o mesmo espírito do meu líder. Mas você vê, esse é um princípio espiritual, foi Deus que falou, não foi Moisés que pediu. Moisés não falou nada para Deus. Deus falou assim, Moisés, eu vou tirar do seu e vou colocar sobre eles. O que é isso? É o mover geracional. Deus é o Deus de princípios. Ele está falando o seguinte, há uma unção na sua vida. Eu liberei um coração para você. Eu liberei um espírito para você. Eu vou tirar desse espírito e vou liberar sobre a vida desses homens. Então, tiveram pessoas que caminharam conosco. Hoje já não caminham mais. Por quê? Porque talvez para elas, essa coisa de falar assim, ter o mesmo espírito, fica parecendo assim, que agora eu não tenho, eu não posso ser autêntico, eu não posso agora ter a minha própria identidade. Não, nós temos a liberdade, nossa identidade, né? Nós temos a nossa identidade. Eu vejo mesmo você, é muito criativo, escreveu um livro sobre isso também. Você tem liberdade na edificação. Não é questão de não ter liberdade. Nós temos essa liberdade, mas temos a liberdade com o mesmo espírito. Alguns estão confundindo essa liberdade e a gente tem visto isso até no Brasil. Esses dias alguém me mandou uma situação que gerou grande polêmica aí. E sempre tem alguém gerando polêmicas, né? Eu lamento porque não deveria. Poderia ser realmente um canal de edificação que tem potencial para isso. E aí eu falei algo para alguém. Falei, o que você percebe aí também? Ele falou vários pontos. Eu falei, sabe um dos pontos que eu percebo? É que todas as vezes que você anda sozinho, você cai em alguns erros e não tem ninguém para te alertar. Às vezes é tarde demais ou às vezes não precisaria acontecer. Agora, filhos que têm pais saudáveis, filho que tem um pai que é firme, filhos que têm pais que o ama, né? Ele vai proteger o filho, às vezes, de fazer muitas coisas. Mas alguns nessa, né, dita liberdade vão embora antes e acabam fazendo coisas e acabam perdendo heranças, perdendo acessos, tudo por conta de achar que essa questão de falar, não, eu não quero ter o espírito dessa pessoa. Tem liberdade, teve às vezes liberdade de andar com grandes líderes, de ser liderado por essas pessoas e poderia ir muito mais longe, meu Deus. É a liberdade do espírito. Poderia ir muito mais longe com saúde, com solidez. Porque o que nós precisamos entender, o Ricardo, é que a nossa obra, ela não termina aqui. Na verdade, nós estamos participando de uma obra que é eterna. Eu estou crendo que o Senhor vai voltar, né? E os sinais estão aí. Mas se o Senhor não voltar por esses próximos anos, os seus filhos, os meus filhos, que estão aqui agora, aqui em casa, também participando disso, né? Sempre estão querendo saber do que o pai está participando, eles vão dar continuidade a isso. Mas mesmo se o nosso Senhor voltar, nós podemos olhar para trás e ter dito, valeu a pena,
ter edificado dessa maneira, porque você edifica com solidez. Você edifica realmente com valor, com princípios, com a visão clara. E não uma coisa completamente independente, sem raiz, né? Sem solidez, sem saúde. É algo proeminente, mas infelizmente não é relevante. A gente vê o irmão do filho pródigo, né? Ele foi deserdado dentro de casa, né? Tantos anos servindo o pai, trabalhando com o pai, isso aponta para um coração, né? Às vezes a pessoa pode ser um líder de célula, um discipulador, um pastor, ter tantos anos na igreja, mas o coração aqui não admira, o coração não reconhece, não está atrás do legal, está atrás do interesse, né? E isso é muito ruim, né? É interessante que quando um outro texto também de Lucas capítulo 9, Jesus, os discípulos chegam para Jesus, né? Pedro, deixa eu só dar uma olhada aqui, 9, 51 e 56, a Bíblia diz que Tiago e João perguntaram, Senhor, quer que nós mandemos fogo cair do céu para os consumir? Jesus, porém, né, os repreendeu e disse, vós ainda não sabeis de que espírito sois. O Senhor está falando, vocês ainda não pegaram o meu espírito, vocês estão caminhando comigo, mas não pegaram o meu espírito. Eu não vim destruir a vida dos homens, eu vim salvar. Então você vê, e essa questão é muito... tem algo poderoso que o Senhor quer nos instruir acerca disso nesse tempo. É muito ruim, às vezes tem irmãos que, como você colocou, ele está, parece que edificando algo completamente diferente. Ele pensa que isso que é uma bênção para ele, ou que isso é bom para ele. Mas não é. Você vê, Jesus estava querendo salvar as pessoas e o João chega para ele achando que estava fazendo algo bom. Né? Senhor, o Senhor quer que a gente faça fogo cair do céu? E é interessante que Jesus não falou, o que é isso, rapaz? Que absurdo. Ele toca em um princípio espiritual. Qual princípio? O princípio de herdarmos esse espírito. Ele falou, vocês ainda não sabem de que espírito sois. Vocês ainda não herdaram o espírito da graça. Então nós precisamos, nesse tempo, ter essa percepção da importância de nós termos o mesmo espírito que os nossos líderes. Se os nossos líderes estão falando que é tempo de conquista, de prevalecermos em fé, né, no momento que estamos vivendo, então nós queremos esse espírito da ousadia. Você vê Paulo também falando a Timóteo, né, ele dizendo para ele, Timóteo, Deus não tem dado a nós espírito de covardia, mas de poder e de moderação. Mas é interessante que Paulo fala para Timóteo o seguinte, não esqueça que você recebeu aviva o dom que você recebeu com imposição de mãos. Paulo está dizendo, você herdou do nosso espírito. Então, o espírito que nós herdamos não é de covardia, mas é de poder, é de moderação. Então, nós precisamos ter uma equipe, como você falou, não é questão de admiração, de ficar batendo palma ou de elogios vazios, não é isso. Mas tem um espírito que, quando nós estamos edificando algo, eles dizem, eu estou junto com você. Foi esse espírito que nós recebemos, de evangelizar, de crescer, de batizar, de avançar, que é tempo de avançar como nunca avançamos antes. Esse é o nosso espírito, é tempo de conquista. Isso é um fato. Aqui em São Paulo mesmo, ano passado, nós experimentamos um mover muito poderoso, né? Foram 1.427 pessoas que se batizaram, né? 1.400 e? 1.427 em todo o estado. Glória a Deus. Então foi um projeto de 3 meses e meio, né? O espírito era de conquista, de avanço, de mover, de consagração. E nós estamos diante de um grande desafio, né? E diante de todo esse contexto que tem acontecido, a gente pega lá a igreja primitiva. Eles tinham uma visão, eles tinham os princípios em quais eles viviam, mas a forma mudou segundo o contexto, né? E normalmente quando a forma muda é onde o diabo ele entra, né? Você pega a vida do apóstolo Paulo, dentro da cadeia, escrevendo as cartas, né? Nada parava o propósito que Deus tinha dado a ele, né? E nós, como radicais livres, precisamos entender, né? Não é tecnologia, perseguição, tribulação. Nós temos um propósito, em qual vamos morrer por esse propósito. E por trás disso tem um espírito, né? Tenho acompanhado o pastor Naor nas lives dele, conversando com ele. E você percebe que o pastor Naor já está transmitindo o legado dele. E quem que está pegando? É as pessoas da honra, que está reconhecendo o espírito, se conectando com o espírito. E essas pessoas estão avançando e crescendo, né? Eu tenho percebido nesses dias, no nosso trabalho dos radicais livres,
que tem irmãos que perceberam, entenderam, se conectaram, receberam desse Espírito. E estão correndo a carreira com muita intensidade. E outros irmãos estão com dúvida, estão pensando, mas do coronavírus e a dificuldade, eu não sei se vai dar. Enquanto isso, há um mover poderoso acontecendo, né? O que você poderia dizer para esses irmãos que estão pensando na vida? Será que é? Será que não é? Será que vale a pena? Olha, o que eu creio é o seguinte: Deus é Deus de propósito. Se Deus conectou você conosco, há um propósito muito poderoso na sua vida. Eu me lembro quando eu fui para... Vou contar algo rápido aqui para edificação dessas pessoas, como você colocou. Eu me lembro quando eu fui para a Videira, ainda era lá no prédio de Jardim América, atrás da panificadora dela. E foram 2 meses de uma imersão profunda, que eu caí dentro do cursão, nível de revelação, né? Pastor Naô, os pastores que hoje são supervisores é que davam aula lá. E assim, é tão interessante, o Ricardo, quando o pastor Naô entrou para dar os avisos, ele foi dar aula, eu assim, não tinha clareza o entendimento que eu tenho hoje, obviamente, né? Assim, tinha questão da justiça própria, mas eu olhei para ele assim e falei, rapaz, que dia que eu vou andar com um homem de Deus desse? Mas nunca que eu consigo, meu nível é muito... Mas você vê, havia o Espírito já tinha despertado no meu coração, né? Porque Deus é que gera em nós o querer e o realizar. E é interessante que... E aí eu fiquei olhando assim para aquela situação, né? Eu mesmo me corrigi e disse, quem disse que não? E aí eu olhava os discípulos do pastor Naor, e é tão interessante que o culto começava mais cedo, o culto do jovem começava às 19 horas no sábado. Aí uma turma, às 18 horas, depois do tempo, o cursão era das 16 às 18, e 1 hora os irmãos oravam. Eu me lembro que eu ajoelhava lá para orar, mas não tinha o pique deles. Eu ficava vendo os camaradas orar, eles andando de um lado para o outro, eles tinham uma pegada, né? Eu lembro de uns irmãos meus que os caras oravam, você sentia a vida de Deus neles. E aí eu falei, ao invés de ficar falando que dia que eu vou ter isso, eu falei isso. Você vê, foi bom falar isso aqui. Agora eu leio esse texto que eu me lembrei disso. Eu falei, Senhor, um dia eu ainda vou estar lá andando com o pastor Naor, um dia eu vou estar orando ali também. Foi passados os anos. O que aconteceu? A promessa de Deus se cumpriu. Então, deixa eu falar uma coisa para você, querido líder, querido irmão, você que está conosco. Às vezes, você ainda não tem herdado desse Espírito, porque você ainda fica fazendo essas perguntas. Será que eu consigo? Será que vai dar certo? Sabe, tudo isso, a dúvida, ela paralisa você. A dúvida anda do lado de mãos dadas com o medo, que anda também com a incredulidade. Então, tudo isso impede você de acessar aquilo que Deus tem para você. Então, Deus quer que nesse tempo, nós como jovens, acessamos essas heranças que Deus já liberou para nós. Você é filho. Então, se Deus deu essa unção aos nossos líderes, e você está nesse ministério, se foi Deus que colocou você aqui, nós cremos nisso, decida hoje dizer, Senhor, eu quero herdar o mesmo espírito do pastor aí em São Paulo, do pastor Wilson, do pastor Ricardo, ou do qual pastor de governo que você anda, do nosso líder, do pastor Aloysio, pastor Naor, eu quero herdar, eu quero ter essa clareza, eu quero ter esse coração, eu quero ter essa percepção. Eu vou contar um testemunho rápido para você. Uma das maiores alegrias que eu tenho é que nós tínhamos um programa, na verdade temos ainda, né? Um programa na rádio, eu e a Larissa gravávamos mais lá dos casais. É tão interessante que algumas vezes eu estava gravando, o irmão falava assim, pai, você está falando igual o pastor Luiz, o pastor Naor. Eu falo, sério, irmão, será que você não está querendo fazer média comigo, não? E aí teve um dia que o próprio pastor Naor falou assim, olha, teve um momento que eu estava ouvindo você na rádio falar, mas sua voz parece demais com a minha na rádio. Eu fiquei assim pensando, será que sou eu que estou lá? Mas demais. Então, assim, isso para mim foi muito bom, porque isso mostrou realmente que nós temos um espírito e temos um coração e herdamos isso e podemos ver isso na nossa casa, nos nossos filhos, né, na nossa vida, o ministério crescente, relevante, oportunidades, portas surgindo. Então eu quero dizer isso, você que me ouve, que está aqui agora, junto conosco, Deus tem isso para você. Deus tem isso também. Você terá um ministério relevante, você vai prosperar, você vai crescer. Deus uniu você com essa liderança e eu tenho certeza que quando você abrir o coração, tiver essa disposição mesmo, de dizer, Senhor, eu tenho
eu tenho esse desejo, essa disposição, no meu coração, aplico o meu coração para ter esse espírito, né, que o Deus deu aos nossos líderes. E eu quero isso para a minha vida, eu quero andar debaixo desse espírito. Eu não tenho dúvida que você vai prosperar, você vai ser muito bem sucedido. Aleluia. Eu tenho um testemunho parecido com o seu, né? Eu cheguei na igreja com 16 anos, né? Pastor Wilson, militar, aquela coisa assim, bem firme, né? E com certeza você tem testemunhos que te machucaram, que te feriram, que te decepcionaram, né? Como você falou no começo da live, né? Quando a gente olha para os homens de Deus, pregando ou escrevendo, esquece que eles têm uma história, né? Um processo, né? E às vezes o processo não é nem um pouco gostoso, nem prazeroso. E a maior parte das pessoas abortam os processos porque querem ir muito rápido ao pote, não tem paciência, não querem ser transformados, né? Eu mesmo, o pessoal fala que eu sou o Wilsinho, né? Olha o Wilsinho aí, ó. Wilsinho. Que A bom, forma de ser e tal. Eu fico, mas alguns é para dar uma alfinetada, sabe? Porque às vezes não gosto do jeito, da forma. E eu passei por muitas coisas e eu amadureci muito, né? E eu comecei a perceber que o que é mais importante não é o que está fora, é o que está dentro, né? Que é a essência, é a vida, é o espírito, igual você falou, né? Você tem algum testemunho aí que quase você chutou o balde? Eu mesmo, nesses anos, teve alguns momentos da minha vida, eu falei, mano, eu vou chutar o balde, eu não aguento. E aí você vê hoje o discipulador como líder de célula, não aguento, não quero andar, ele é assim, ele é assado. E tem coisas assim que... Lembro o pastor Wilson, no meu aniversário, ele entrou na minha sala e falou assim, ó, vou te dar um presente, mas você não merece. Tipo assim mesmo. Nem me deu os parabéns, nem me deu os parabéns. Eu falei, mano, e várias experiências. Eu falei, pastor, eu tô em crise, eu acho que eu vou largar tudo. Ele falou, larga tudo mesmo. Porque pessoas assim como você, sem convicção, não vai longe no ministério. Volta a jogar bola. E, na verdade, Deus estava usando ele para formar convicções na minha vida. Porque eu era muito sentimental, muito emocional, né? Sim. E hoje eu olho para ele, eu admiro a maneira que ele é líder, né? Mas quando eu era menino, como Paulo fala, eu era menino, pensava como menino, eu achava que era menino. Mas onde ele deixou as coisas de menino, né? E Sim. se nós não deixarmos as coisas de menino, nós não conseguimos receber legado de ninguém. É o líder que não recebe o legado do discipulador, é o discipulador que não consegue receber o legado do obreiro, e assim vai, né? Claro. Você falou a respeito de testemunho. Deixa eu, na verdade, ampliar aqui. Muito bom o que você falou. Gálatas capítulo 4, versículo 1 diz assim: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro, ele é herdeiro, é menor, em nada difere do escravo, posto que ele é senhor de tudo. Na versão NVI diz que ele é dono de tudo, mas ele não desfruta de nada. Ele não acessa a herança. E por que ele não acessa a herança? Porque ele é imaturo. Ele é imaturo na palavra da justiça. Quando nós temos a revelação da palavra da justiça, que nós fomos feitos, justiça de Deus em Cristo, que tudo que ele conquistou é direito nosso, nós não merecemos, mas nós vamos acessar isso, coisas começam a acontecer na sua vida. A exemplo disso, José. Você sabe, todo mundo lembra do José administrador. E é parecido com o tempo como esse hoje, né? O cara se tornou um especialista em economia. O cara, na verdade, ele movia no natural e no espiritual. No espiritual ele tinha sonhos, interpretações. No natural ele movia com sabedoria para lidar as coisas. E o cara conquistou um posto de respeito, de relevância, de honra, né? Por tudo o que ele fez. Nós gostamos, e é bonita a história de José, mas nós precisamos entender que o processo na vida de José foram mais de 10 anos, 13 anos. Desde o dia que ele sonhou, que ele tinha uma túnicazinha colorida, ao ponto que os irmãos teve inveja, os irmãos tentaram matar ele, jogou na cisterna, talvez na cisterna ele pensou, não, eu vou desistir. Mas quando ele entendeu que o propósito era maior, quando ele entendeu que Deus tinha plantado no coração dele um sonho, o que ele disse? Não, o propósito é maior do que essa cisterna. Eu vou sair daqui. Então ele sai, ele vai para o mercado de escravos. Ele é vendido no mercado de escravos. Você vê, ele tem que lidar com a mágoa, por isso é a palavra da justiça. Tem que rejeitar a mágoa, o ressentimento, liberou perdão. Aquela história onde ele abraça os irmãos dele, que ele chora, é muito bonito.
Aquilo ali é evidência do perdão, mas o processo do perdão na vida de José foi lá naquele momento onde os irmãos dele... E olha, ele não fez nada. Não fez nada. Depois, ele é testado também moralmente. A mulher assedia ele. Ele entendeu que o propósito era maior do que o tempo que ele estava sendo ali assediado. Depois, ele é preso de forma injusta, vai ter que lidar também, de novo, com a questão da justiça. Né? Eu estou aqui numa situação como essa. Quantas vezes aquele cara poderia ter dito, não, será que foi Deus que falou comigo mesmo? Meu Deus, numa situação como essa, não deve ter sido Deus. Então, deixa eu falar uma coisa para você que está conosco até agora. Talvez você tenha enfrentado dificuldades, situações na sua vida, você não está entendendo por que você está passando por isso. Mas isso são processos que Deus permitiu na sua vida. Porque você é herdeiro, você vai acessar a herança de prosperidade, de crescimento, vida abundante, vida relevante. Você vai chegar disso, você não vai ter dificuldade de lidar, comprar coisas, porque Deus vai prosperar você, você vai ter realidade espiritual, vai fluir nos dons. Mas esses processos são importantes na sua vida. Depois, ele é testado também no trabalho ministerial. O cara está preso, mas mesmo assim está interpretando um sonho, o cara esquece dele, até que ele chega, né? E nós gostamos daquele dia, e que uma hora que ele teve a conversa ali com o faraó, mudou a vida dele. Mas eu não gosto só de olhar por esse prisma, não foi só uma hora. Sabe por quê? Infelizmente, tem muitos Josés, Ricardo, que estão dentro da cisterna hoje. Tem muitos Josés que estão hoje, infelizmente, que parou lá na casa de Potifar. Tem muitos José que pararam lá na prisão, não superaram isso, não lidaram com isso. Por isso não estão no posto onde Deus tem para eles. Mas o nosso Deus é um Deus gracioso, Ele capacita você, Ele dá o suprimento para você, né? Ele capacita você a responder nesse tempo agora que você tem enfrentado. Porque o que eu creio é que o propósito de Deus é muito maior na sua vida do que tudo isso que você está passando hoje. Bênção. Pastor, está acabando nossa live. Foi muito bom. Que bom. Dizer para os irmãos aí que Deus é um Deus muito maravilhoso e tem uma palavra da graça sobre as nossas vidas, né? E o nosso desafio é não deixar a graça se tornar vã diante dos processos e dos desafios ministeriais, né? Mas muito bom, pastor, ouvir o seu testemunho, um pouco das histórias. Que Deus possa multiplicar a graça e o favor sobre a sua vida. E em breve estaremos juntos aí presencialmente aí para compartilhar Amém. Mais das grandezas do Senhor. E os irmãos estão me ouvindo aí. Fica a dica do pastor Francisco Vasco. Não rejeite os processos. Davi, Paulo, Jeremias, Esther, todos os homens de Deus na Bíblia passaram por um processo. E com certeza a graça vai te capacitar para responder em cada uma delas. Pastor, você faz uma oração para nós aqui? Sim, eu vou fazer uma oração. Amém. Só quero falar uma coisa. Talvez alguém está perguntando, pastor, como que eu faço para crescer, para amadurecer? É um processo, mas lembra de uma coisa. A maturidade é a palavra da justiça. Enquanto nós ainda estamos ainda na demanda, ainda somos imaturos. Quando crescemos para entender que é Ele que nos capacita, né, que eu devo perdoar, porque Ele me perdoou. Quando eu creio que Cristo é em nós, a esperança da glória, eu estou acessando a herança. Ricardo, foi muito bom estar com você, com todos esses amados irmãos. Se você ainda não me segue, aproveita para me seguir. E também quero fazer esse pedido aqui. Os irmãos que ainda não seguem o Ricardo, por favor, faça-me o favor de seguir esse homem de Deus e ser edificado. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, eu te dou graça, Senhor, porque o Senhor tem levantado uma geração de homens e mulheres cheios do teu espírito, valentes. Homens e mulheres que têm crescido a cada dia na palavra da justiça, no entendimento que eles são justiça de Deus em Cristo. Eu quero declarar a Deus que esses irmãos serão aqueles que vão acessar as heranças que o Senhor já liberou. Heranças de ministério abundante, de dons espirituais, famílias prósperas, ministérios que vão, ó Deus, tocar outras gerações. Queremos proclamar e profetizar que os meus irmãos vão crescer, se tornarão líderes, homens de Deus relevantes nas suas cidades, nos seus estados. Quero profetizar que nesse tempo Deus está preparando você, porque vem dias de um grande crescimento na sua vida, no seu ministério. Por isso Deus está largando a sua fé, Deus está largando a sua fronteira. Deus está dizendo para algumas pessoas, é tempo de você se preparar, é tempo de você crescer, é tempo de você ser produtivo. Deus está preparando você, porque haverá um tempo de muitos
os radicais livres de todo o estado de São Paulo.